Oi, eu sou Paola Matos, do primeiro ano C, e vou apresentar agora a origem dos dois ritmos musicais forró e sertanejo. O forró inicialmente era chamado de forrobodó, forrobodão ou forrobodança, que na verdade há muitas suposições de como chegou a palavra forró, mas, bom, dizem que é uma abreviação do termo forrobodó, que tem origem francesa, Faux Bourdon. E, bom, uma coisa muito comum na língua portuguesa são as abreviaturas de palavras que são muito pronunciadas no nosso dia a dia, só que por serem grandes demais, acabam sendo abreviadas. Então há muitas derivações, como por exemplo, foto, que se derivou de fotografia, otorrino, que derivou-se de otorrinolaringologista, que é uma palavra muito longa de se dizer. Então, o mesmo ocorreu com o termo forrobodó, que tem origem galego-portuguesa, de um termo francês, Faux Bourdon, e foi abreviada para forró, de forrobodó para forró. Há também quem diga que o termo é de origem inglesa, que alguém pronunciou de maneira errada for all e acabou virando forró, só que isso não é comprovado. Mas o termo popularizou-se em 1950, quando Luiz Gonzaga gravou uma música com Zé Dantas, Forró de Mané Vito, e no caso ele gravou a música em 1949 e popularizou-se em 1950. E como todo mundo conheceu, ficou lá o termo forró, que é utilizado até hoje. E atualmente o termo forró é apreciado e conhecido em todo o Brasil, inclusive tem uma data de comemoração do forró, que é 13 de dezembro, que é o nascimento de Luiz Gonzaga. E o forró, por ser uma ampla manifestação cultural, de termo genuinamente nordestino, é conhecido tanto para designar o seu estilo musical, a dança ou até mesmo uma festividade. Então agora nós vamos falar sobre a origem do forró e sobre o seu estilo musical. O forró surgiu em 1930, porém só 20 anos depois, na década de 1950, que ele veio a ser popularizado com a música que eu citei anteriormente, de Luiz Gonzaga, que foi através dele que o forró ficou tão conhecido e é o que é hoje. Com a música Forró de Mané Vito, ele deu início a esta ampla manifestação cultural, ao estilo forró, que é muito querido pelos brasileiros, principalmente nordestinos. No forró destacam-se várias danças, além do próprio estilo musical forró. Há também o shot, o chachado, o baião, a marcha, que a gente costuma ver muito presente em quadrilhas, né? O coco e às vezes um maracatu, que, bom, são danças de origem nordestinas. E também tem o arrasta-pé, que tem esse nome porque era geralmente dançado no chão de barro, então eles arrastavam o pé para que a poeira do barro não suba, né? Então, para facilitar a dança também. Então, para eles dançarem no barro, eles dançam arrastando o pé. Por isso veio arrasta-pé este termo. Em meados de 1940, originou-se o forró pé de serra, que tem como principal fonte de inspiração o universo rural e o universo sertanejo também, que geralmente era tocado em trios de zabumba, triângulo e sanfona. E, bom, que era muito comum na dança deste tipo de forró é o giro da dama. E agora vamos falar sobre alguns cantores e músicas desta época, que se destacaram muito em 1940. Uns exemplos do forró pé de serra são as músicas Shot das Meninas, do cantor Luiz Gonzaga, Ó Chuva, da banda Vala Mansa e Nosso Shot, da banda Bicho de Pé. O forró universitário surgiu na época de 1990 a 2000, que foi quando os jovens do sul do Brasil
começaram a dançar o forró pé de serra com coreografias diferentes das conhecidas até então, porque na época também começou a se destacar ritmos como rock and roll, samba, funk e reggae. E isso influenciou para que eles acrescentassem coreografias diferentes à dança, giros mais complexos, que hoje nós podemos conhecer como o estilo do chachado, do shot, do baião. E na música, geralmente, também acrescentaram instrumentos que atualmente são usados: a percussão, o violão e o contrabaixo. Vamos agora ver também alguns cantores e músicas destacados na época do forró universitário. A banda Fala Mansa possui várias músicas no forró universitário, como Um Dia Perfeito, Asas, Confidência e Rindo à Toa. O forró eletrônico surgiu em 1990 e, diferente do originário, ele é um forró mais estilizado, que possui passos mais sofisticados e que tem como instrumentos mais presentes a guitarra, o contrabaixo e o órgão eletrônico, que é utilizado para substituir a sanfona. E também fica a seguir algumas músicas e cantores muito comuns do forró eletrônico. Ei Gatinha e Tum Tarará são exemplos de forró eletrônico da banda Aviões do Forró. O forró modernizou-se juntamente com a migração, urbanização e globalização do nosso país. E ele desenvolveu-se com sistemas eletrônicos e tecnológicos. Mas antes ele era muito restrito ao interior nordestino, ao sertão, e hoje tem alcance de nível global. E assim, ele foi modernizado com novos instrumentos, novos tipos de dança, hoje chegado a danças de salão. Então surgiram novas relações com a música, com a dança e com a festividade. Porém, a alegria de curtir um forró não muda e ainda é muito popular e alegre por todo o país. Antes conhecido como música caipira, o sertanejo originou-se em 1910, onde ficou conhecido pelas áreas rurais, porque os cantores se originavam de lá. Sertanejo vem de sertão, que era onde esses cantores inicialmente falados na época do sertanejo surgiram, nasceram e vieram de lá. Então foi por lá que começou a popularizar-se o estilo musical. Tanto é que, por serem realizadas no sertão, não faziam muito sucesso nas áreas urbanas ainda, e eram muito comuns nas localidades da área rural em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. E assim como o forró, o sertanejo também se modificou ao longo do tempo, e é isso que nós vamos ver agora, sobre como é a sua história e a origem do sertanejo. Bom, em 1910 a 1940 foi surgido o sertanejo raiz, que apesar de intitularmos assim, era chamado de música caipira, porque exprimia temas como a rotina na área rural, a vida por lá, e além da contemplação da natureza. Então, falam muito em suas letras sobre o sertão e a sua rotina por lá. Os cantores costumam exprimir sempre isso. Romaria, de Renato Teixeira, Tristeza do Jeca, de Angelino de Oliveira e Xalana, de Almir Sater, são alguns dos sertanejos raízes que foram criados inicialmente, que são muito conhecidos. A música Jorginho no Sertão foi gravada em 1929 pelo jornalista Cornélio Pires e é conhecida como a primeira música do sertanejo raiz a ser gravada. E ela é uma moda de viola que expressa exatamente os acontecimentos cotidianos da vida no interior e da roça. A transição para o sertanejo moderno de 1940 a 1970 ocorreu quando a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, e era algo que já estava super conhecido através da televisão, eles viam isso, e nessa época chegaram novos intérpretes que ajudaram a popularizar o sertanejo.
e por influência europeia acrescentaram nas músicas os instrumentos como o acordeão e a harpa. Mas foi apenas em 1956, com a Festa do Peão de Barretos, que o estilo se popularizou e teve uma potencialização artística. E em 1950, o sertanejo já começa a incorporar outros estilos musicais. Um exemplo disso é Tião de Barreto, que incorporou o samba ao sertanejo. E de 1990 até os anos 2000 começou a popularizar-se o sertanejo romântico, que é algo que tem muita associação com o sertanejo que conhecemos hoje em dia, que tem muita influência norte-americana, onde eles começaram a acrescentar também novos instrumentos, como a guitarra eletrônica. Alguns exemplos conhecidos do sertanejo romântico são alguns hits de Maiara e Maraíza, por exemplo, que são muito conhecidas por esse estilo musical. Há também conhecidas É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano, Eu Juro, de Leandro e Leonardo, e Madrid, de Fernando e Sorocaba. E após toda essa mudança com o passar das décadas e a modernização do sertanejo, surgiu o sertanejo universitário, que é o atualmente mais conhecido e é o ápice aclamado pelos jovens. Provavelmente em festas, bares ou até mesmo tocando em lojas, você vai conseguir poder ouvir sobre o sertanejo universitário e esse ritmo musical, porque popularizou-se muito aqui no Brasil e também em outros países. No sertanejo universitário, há vários nomes que você provavelmente conhece, vários cantores que fazem sucesso atualmente, como Marília Mendonça, Wesley Safadão, Luan Santana, Maiara e Maraíza, Paula Fernandes, Bruno e Marrone, Michel Teló, dentre vários outros. Declaração de Amor, de Gustavo Lima, Amava Nada, de Marília Mendonça e Lucas Luco, Perigo Noturno, de Gustavo Lima, e Termina Comigo Antes, de Luan Santana, são algumas músicas de sertanejo universitário atualmente muito conhecidas. Essa foi a minha apresentação, juntamente com a equipe 5 que apresentou em sala de aula, sobre esses temas que merecem todo esse conhecimento que tem por serem tão incríveis e carregarem grande cultura por trás.